Deixa eu te falar uma coisa. Na história da humanidade, a gente sabe de diversas construções que foram feitas ou guerras que foram travadas em nome de uma mulher. Se a gente for pegar, por exemplo, né, a guerra entre Esparta e Troia, foi por conta de uma mulher. A briga de uma mulher motivou a uma guerra entre locais e a exterminação de um deles. Se a gente for pegar, por exemplo, o Taj Mahal, ele foi construído para sua amada depois da morte. Maravilhoso, tido como, né, as 7 maravilhas do mundo. Ou seja, são mulheres que realmente eram tratadas como mulheres com M maiúsculo, certo? Agora, a pergunta que não quer calar é: por que você não é essa mulher? Por que você não é essa mulher considerada, respeitada, amada, bem tratada? Por que você tem que sempre ser aquela que é deixada de lado? Ou que você sente que você precisa ir atrás da pessoa para aquilo dar certo? Será que esse comportamento está certo? Eu acho que não. Você está vendo pela tua vida, né? E dói, machuca e a gente sofre. E por isso que eu fiz a minha palestra nova chamada Não se rebaixe, não se humilhe, não sofra. E está lá no mulhercafa.com e você ainda pode aproveitar o cupom de desconto CAFA40 para obter 40% de desconto nessa palestra. Um beijo. Vamos hoje falar sobre um assunto meio polêmico para o lado masculino, mas foi um vídeo que eu nunca fiz. E eu vou falar hoje dos homens traidores, daqueles que vivem pulando a cerca, porque tem algumas características que dá para a gente, no mínimo, desconfiar que tem alguma coisa estranha acontecendo. A primeira característica, perceba o seguinte, ele é sempre a vítima das relações dele. É ele que sempre é aquela pessoa coitada, que fez de tudo pela relação. É aquela pessoa que sempre, sabe, eu sou uma pessoa muito boa, eu fui a vítima, eu fui o lesado, sabe? Aí chegou num ponto que eu não aguentei mais, depois de tudo que eu fiz, porque assim, minha ex era louca. Depois de tudo que eu fiz, eu acabei terminando. E eu, quando termino, eu não volto atrás. Aliás, eles adoram essa frase. Isso independente de ser traidor ou não, tá, gente? A grande maioria dos homens fala isso. Eu quando termino, eu não vou mais atrás, para mim é que terminou, está terminado. E eu sou assim, entendeu? E ele falar e burro peidar é a mesma coisa, é a expressão horrorosa, mas é verdade, tá? Mas o traidor, você começa a perceber que nas relações dele, primeiro, acabaram sempre muito mal. Não é aquela relação que acaba, beleza, desgastou, não deu certo. Não, é aquela relação que acaba muito mal. E ele sempre é o coitado, é sempre aquela coisa catastrófica na vida dele. Presta atenção, porque isso pode ser sinal de traidor, mas pode ser sinal também de transtorno de personalidade, tá? Isso é uma característica principalmente do narcisista. Ele sempre, a vida dele é um drama. Sempre ele é o coitado, ele sempre é a vítima. Preste atenção nesse tipo de conversa e perceba se as relações dele não se repetem, terminam sempre da mesma forma. Outra coisa, ele não desgruda do celular. Sabe a pessoa que vai para o banheiro cagar e leva o celular? Então, vai tomar banho, leva o celular. Ele não deixa aquele celular dando sopa. Aqui eu tenho um parênteses para fazer. Hoje em dia existem aplicativos que você instala no seu celular e ele deixa a tela do seu celular como se fosse uma tela estática. Então, você não recebe mensagens de WhatsApp, você não recebe e-mails. Então, por exemplo, se a mulher pega o celular e vai olhar o telemóvel, ela vai olhar e não vai ver nada. Ela não vai conseguir acessar nada, ela vai acessar uma tela estática. Então, isso é utilizado, eu já vi pessoas utilizando isso. Então, muitas vezes a mulher se sente segura porque ela fala assim, mas eu peguei o celular dele e não encontrei nada. Tá tudo certo no celular dele, mas na verdade ele tem ali como se fosse uma proteção de tela onde você não tem acesso de fato ao que acontece naquele telefone. Tá, gente? Então vamos tomar cuidado com isso. Um exemplo, Fernanda, de aplicativo, tem o Parallel Space, é um deles, onde você instala o Parallel Space e ali dentro você pode usar WhatsApp, e-mail, enfim, outros aplicativos ali dentro que você não acessa.
é protegido por senha, inclusive, mas tem outros aí no mercado, tá? Então, o fato de você olhar o celular e não ver nada, isso pode, ele pode estar usando esse outro aplicativo. Então, assim, não é um fato isolado, é um conjunto de coisas, tá, gente? Não vamos entrar aqui na paranoia total. Outra coisa, é uma pessoa que está sempre desconfiada. E normalmente é isso, né? A pessoa que desconfia demais, que sempre acha que você está traindo. Aquela famosa síndrome de corno, síndrome de chifre. Por que ele desconfia tanto? Porque ele faz também. A pessoa se entrega muitas vezes pelas atitudes. Sabe? Parece, ele morre de ciúmes de mim, é uma insegurança danada. Mas peraí, o que está por trás disso exatamente, se você nunca deu motivo para ele? Então, talvez é uma pessoa que, será que não tem desvio de caráter? Pode ser também. Pode ser uma pessoa que tem algum problema, algum desvio mental, que precisa de ajuda de algum profissional da saúde? Pode. Mas, se a gente for pegar aqui de uma forma estatística, normalmente aquele homem que trai muito também desconfia muito, tá? Outra coisa, a mulher na relação, ela é sempre a louca. A cruel, a paranoica, que inventa coisa, que não quer ser feliz. Você não sabe ser feliz, você não sabe aproveitar o momento, aproveitar a vida, você tem que estar sempre brigando comigo. Por que você faz isso? Né? Então, a mulher começa a se sentir culpada, na verdade, por sentir isso, porque o que acaba acontecendo é que a mulher, sabe, começa a sentir que tem alguma coisa de errado acontecendo, ela não sabe dizer o que exatamente, mas ela sabe que tem uma energia, tem um troço esquisito ali acontecendo. E por isso, por ela sentir isso, muitas vezes ela começa a procurar pelo em ovo e acaba saindo discussão. E aí ele culpa essa mulher e fala que ela precisa de ajuda, você precisa de tratamento. Você é louca, você é paranoica, desse jeito eu vou embora, eu vou terminar o relacionamento com você, tá? Outra coisa importante, às vezes a mulher pega conversas, contatos de mulheres, ou em rede social, ou no próprio WhatsApp, e eles normalmente alegam que são mulheres que se relacionavam com algum amigo deles. Que fulano, na verdade ela se interessou por fulano, e aí eu estou ajudando ele. Então, assim, nunca é com ele essas mulheres de contato no próprio telefone, é sempre com relação aos amigos. O problema é sempre os amigos, a questão é sempre dos amigos e nunca dele. Ele sempre tem uma boa explicação. E, óbvio, isso é meio óbvio, mas eu vou falar aqui, alguns sumiços estratégicos e pontuais, né? Isso pode ser apresentado ou não. Por quê? Porque tem muito homem que trai na hora do expediente, gente. Trai na hora do almoço, então a mulher nem desconfia. Cansei de ver isso. Trabalhei no mundo corporativo, gente, muitos anos da minha vida, desde os meus 18 anos. Então, assim, eu via isso acontecer. Homens que, ao invés de ir almoçar com todo mundo, ele ia trair a mulher. E a mulher nem desconfiava. Então, não necessariamente os sumiços estratégicos existem. Isso pode acontecer durante o expediente mesmo. Ou até ele falar, hoje eu vou no médico. Sai, vai fazer as patifarias dele, volta para a empresa e a mulher nem fica sabendo de absolutamente nada. Então, isso pode acontecer ou não, mas se começar a ter alguns sumiços estratégicos, reuniões até muito tarde da noite, né? Muito happy hour, o cara sempre chegando tarde, comece a ficar com a anteninha ligada aí, porque pode estar acontecendo alguma coisa sim, tá, gente? E eu deixei aqui por último uma característica sórdida. Eu vou até chegar mais perto e falar mais baixo, tá? Você que está acostumado a ter relação sexual com seu namorado, com seu marido, e você sabe que existe uma quantidade de sêmen que o homem libera na ejaculação, que é considerado normal, ou que você está acostumado a ver, e você sabe que aquilo que é normal. De repente, essa quantidade de sêmen começa a diminuir. Chega a muito pouco. Por quê? Porque o saco está vazio, né, Pena? Está usando, o saco está vazio, não dá tempo de produzir a quantidade suficiente. Você começa a ver uma diminuição do sêmen. Isso pode acontecer, por exemplo, de uma forma hormonal, pela testosterona? Pode. Mas, normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, uma diminuição drástica da quantidade de sêmen, é porque o sêmen está sendo liberado em algum outro lugar, tá? Então, isso é uma característica sólida, mas que eu precisava colocar aqui para vocês também, porque é uma coisa que quando eu atendo mulheres que estão sendo traídas, é uma característica que elas sempre falam. Bom, se você tiver outras características aqui, você coloca também. Uma coisa importante, aquele homem também que... normalmente o homem é mais esculhambado, né? Mas, de repente, ele começa a se cuidar demais.
sabe? Agora eu vou fazer dieta, agora eu vou fazer academia, agora eu vou correr, compra suplemento, e começa a ficar muito, se importando muito com o físico, com a estética dele, né? Por que tá tão 100%? Já que a característica normalmente do homem é mais esculhambado. Não que tenha homem que se cuide, que seja do esporte, mas normalmente você já o conhece assim. Agora, se houve uma mudança de comportamento, de repente ele começa a ficar muito preocupado com o corpo dele, com a estética dele, também um alerta aqui. Se você tem mais características, se você passou por isso, coloca aqui para as primas também no canal. Compartilha, tá bom? Um beijo.